Quanto tempo ela tem, doutor? Rafael Monteiro fitou o médico com aquela expressão fria que usava em todas as reuniões de negócios. Aos 45 anos, o empresário havia construído um império no setor de construção civil, mas nunca havia pisado num hospital infantil. Senhor Monteiro, disse o Dr. Carlos Mendes, chefe da oncologia pediátrica do Hospital das Clínicas, a Isabela tem leucemia linfoblástica aguda. Com nosso protocolo atual, temos 40% de chance de cura. 40%. Rafael repetiu os números como se fossem dados de uma planilha financeira. E com o melhor tratamento disponível, existe um protocolo experimental no MD Anderson, em Houston. As taxas de sucesso chegam a 70%, mas custa aproximadamente US$ 1,5 milhão. Rafael não piscou. Para o homem que movimentava milhões mensalmente, dinheiro nunca fora problema. Problemas eram cronogramas apertados, fornecedores atrasados, obras embargadas. Se não fizer nada. O médico baixou os olhos. 6 meses, talvez menos. Foi então que Rafael a viu pela primeira vez. Isabela estava sentada sozinha no chão da brinquedoteca, segurando um ursinho de pelúcia desgastado. Tinha 3 anos, cabelos castanhos claros e olhos enormes que pareciam grandes demais para seu rostinho magro. Onde estão os pais dela? Perguntou Rafael. Não tem. Foi abandonada no hospital quando tinha 2 anos. Os pais nunca voltaram. Rafael sentiu algo estranho no peito. Durante os últimos 5 anos, desde que perdeu a esposa Maria em um acidente de carro, havia se blindado contra qualquer tipo de sentimento. Trabalho era tudo que restava. Oi, disse Isabela, olhando para cima quando Rafael se aproximou. Você é o papai de alguém? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Não, eu sou... Eu também não tenho papai, disse ela simplesmente, voltando a brincar com o ursinho. Mas a tia enfermeira disse que talvez eu ganhe uma família nova quando ficar boa. E você quer ficar boa? Quero muito. Dói às vezes, mas eu sou corajosa. Isabela mostrou um curativo no bracinho. Olha, nem chorei hoje. Rafael se ajoelhou ao lado dela. Isabela, é isso? Sim. E você? Rafael. Rafael. Ela repetiu sorrindo. Nome bonito. Naquele momento, uma enfermeira se aproximou com uma seringa na mão. Isabela, querida, chegou a hora do remédio. O rostinho da menina se contraiu de medo, mas ela não chorou. Estendeu o braço com uma coragem que Rafael nunca havia visto em adultos enfrentando muito menos. Dói um pouquinho, mas passa, disse Isabela para Rafael, como se quisesse consolá-lo. Rafael ficou observando enquanto a enfermeira aplicava a injeção. Isabela apertou o ursinho com força, mas não emitiu nenhum som. Pronto, minha guerreira, disse a enfermeira. Agora pode voltar a brincar. Guerreira? Perguntou Rafael. É assim que a chamamos aqui. Isabela é a criança mais corajosa que já conheci. Quando ficaram sozinhos novamente, Isabela o olhou com curiosidade. Por que você está triste? Não estou triste. Está sim. Seus olhos estão iguais aos da tia Rosa quando ela chora. Rafael não sabia o que responder. Fazia anos que ninguém percebia seus sentimentos. Na verdade, fazia anos que ele mesmo não os percebia. Isabela, disse finalmente, você gostaria de viajar para outro país? Para onde? Para os Estados Unidos. Tem médicos muito bons lá que podem te ajudar a ficar bem. Mas é longe? É um pouquinho longe. Isabela pensou por um momento. E você vai comigo? A pergunta saiu antes que Rafael pudesse pensar. Se você quiser. Quero. A resposta foi imediata. Mas meu ursinho pode vir também? Pode. Naquela tarde, Rafael assinou todos os papéis necessários para custear o tratamento de Isabela nos Estados Unidos. O Dr. Mendes o levou até a sala reservada. Senhor Monteiro, preciso ser honesto. Mesmo com o melhor tratamento, não há garantias. E Isabela terá que passar por meses muito difíceis. Ela é forte. Sim, mas você está preparado para isso. Vai ser uma montanha-russa emocional. Rafael olhou pela janela da sala, onde Isabela brincava no jardim do hospital, rindo com outras crianças. Doutor, há 5 anos perdi minha esposa. Desde então não sinto mais nada. Hoje,
Olhando para aquela menina, senti algo que havia esquecido que existia. O que foi? Esperança. 3 dias depois, Rafael estava no Aeroporto Internacional de Guarulhos, segurando a mão de Isabela. Ela vestia um vestido rosa novo e carregava seu ursinho. Rafael, você vai ser meu papai enquanto estivermos lá. Rafael sentiu o coração disparar. Se você quiser. Quero muito. Nunca tive um papai de verdade. Enquanto embarcavam no avião, Rafael não imaginava que aquela menina de 3 anos não apenas lutaria pela própria vida, mas salvaria a dele também. O avião ainda não havia decolado quando Isabela começou a passar mal. Rafael, ela sussurrou, puxando sua manga. Estou com enjoo. Rafael chamou a comissária imediatamente. Isabela estava pálida e suava frio. O médico particular que ele havia contratado para acompanhá-los se aproximou rapidamente. É normal, explicou o Dr. Paulo. O sistema imunológico dela está muito fragilizado. Qualquer mudança pode causar náuseas. Rafael segurou a mão pequena de Isabela durante as 12 horas de voo. Ela dormiu a maior parte do tempo, mas quando estava acordada, fazia perguntas que partiam seu coração. Quando eu melhorar, posso continuar te chamando de papai? Pode. E você vai me levar para conhecer sua casa no Brasil? Vou. E vamos comer pizza juntos? Toda sexta-feira, se você quiser. Isabela sorriu e voltou a dormir, segurando seu ursinho. Em Houston, Rafael havia alugado um apartamento próximo ao MD Anderson Cancer Center. Era um lugar simples, mas confortável. Isabela ficou maravilhada com tudo. Olha, Rafael, a cama é só minha. É toda sua. E posso escolher o que assistir na televisão? Pode. Era incrível como pequenas coisas que Rafael considerava banais eram motivo de alegria para Isabela. No primeiro dia no hospital, conheceram a equipe médica. A doutora Susan Mitchell, oncologista pediátrica, era uma mulher de 50 anos com jeito maternal. Isabela, disse ela se ajoelhando para ficar na altura da menina, vamos ser amigas durante esses meses. Posso contar com você para ser corajosa? Posso. O Rafael disse que eu sou uma guerreira. A doutora olhou para Rafael com um sorriso aprovador. Senhor Monteiro, preciso explicar o protocolo. Serão 6 meses de tratamento intensivo. Haverá momentos muito difíceis. Estamos preparados. A leucemia da Isabela respondeu parcialmente ao tratamento no Brasil, o que é bom. Mas estamos lidando com células muito agressivas. O protocolo inclui quimioterapia de alta dosagem, imunoterapia experimental e, possivelmente, transplante de medula óssea. Quais são as chances reais? A doutora hesitou. 70% de remissão completa, mas o caminho não será fácil. O primeiro ciclo de quimioterapia começou numa segunda-feira chuvosa de março. Isabela estava animada, como se fosse uma aventura. Rafael tentava manter a mesma energia, mas por dentro estava apavorado. Vai doer, doutora? Perguntou Isabela quando viram os equipamentos. Pode dar um pouquinho de sono e enjoo, mas nada que uma guerreira como você não aguente. Rafael ficou ao lado da cama durante todo o processo. Isabela segurava seu ursinho com uma mão e a mão dele com a outra. Rafael, você também está tomando remédio? Não, por quê? Porque sua mão está suando igual à minha. Rafael percebeu que estava mais nervoso que a própria Isabela. Nos primeiros dias, ela se manteve animada. Brincava, assistia desenhos, pedia para Rafael contar histórias sobre o Brasil. Você tem uma casa grande? Tenho. Com quintal? Com quintal e piscina. Quando eu melhorar, posso nadar na sua piscina? Pode, vou te ensinar. Mas na quinta-feira da primeira semana, os efeitos colaterais começaram. Isabela acordou vomitando. Rafael nunca havia se sentido tão inútil. Chamou as enfermeiras, que explicaram ser normal. É o corpo dela reagindo ao tratamento, disse a enfermeira Jennifer. Vai passar em alguns dias. Rafael passou a noite acordado, observando Isabela dormir. Pela primeira vez em anos, rezou. Não sabia nem como fazer direito, mas pediu a Deus, ao universo, a quem estivesse escutando, para dar força àquela menina. No final da primeira semana, Isabela perdeu o apetite completamente. Não quero comer, disse ela empurrando o prato,
Precisa comer para ficar forte. Mas tudo tem gosto ruim. Rafael teve uma ideia. Saiu e comprou ingredientes para fazer brigadeiro, a sobremesa brasileira favorita de Isabela. O que é isso? Perguntou ela quando ele voltou com a panela. Magia brasileira. Rafael fez os brigadeiros na pequena cozinha do apartamento. Isabela o observava da mesa, ainda fraca, mas curiosa. Posso ajudar? Pode. Ela ajudou a enrolar os docinhos com as mãozinhas pequenas. Foi o primeiro momento de alegria genuína da semana. Está gostoso, disse ela, comendo o primeiro brigadeiro. Não tem gosto de remédio. A partir dali, Rafael aprendeu a cozinhar várias comidas brasileiras que Isabela gostava. Era sua forma de trazer um pouco de casa para aquele apartamento em Houston. No final do primeiro mês, eles tinham criado uma rotina. Acordavam cedo, tomavam café da manhã juntos, iam ao hospital, voltavam para casa, e Rafael contava histórias até Isabela adormecer. Rafael, ela disse numa noite, obrigada por cuidar de mim. Eu que agradeço por me deixar cuidar de você. Por quê? Rafael não soube como explicar que pela primeira vez em 5 anos, sua vida tinha propósito novamente. Porque você me ensinou a sorrir de novo. O segundo mês trouxe os efeitos colaterais mais visíveis. Isabela começou a perder cabelo numa terça-feira de manhã. Rafael encontrou mechas castanhas no travesseiro e sentiu o coração se apertar. Meu cabelo está caindo, disse ela calmamente, passando a mão na cabeça. Vai crescer de novo quando você ficar boa. Vai crescer igual. Pode crescer até mais bonito. Isabela se olhou no espelho do banheiro. Rafael esperou uma reação de tristeza, mas ela surpreendeu. Agora pareço uma guerreira de verdade. Como assim? Na televisão, os guerreiros raspam a cabeça para ficarem mais fortes. Rafael sorriu. A capacidade de Isabela de encontrar o lado positivo em tudo o impressionava diariamente. Naquela tarde compraram gorros coloridos numa loja próxima ao hospital. Isabela escolheu um rosa com desenho de unicórnio. Agora tenho cabelo mágico, disse ela rindo. Mas os efeitos colaterais não pararam por aí. Isabela desenvolveu aftas na boca que a impediam de comer. Rafael ficava desesperado vendo-a recusar comida. Dói para engolir, explicou ela com lágrimas nos olhos. Rafael começou a fazer vitaminas batidas, sorvetes caseiros, tudo que pudesse ser mais fácil de engolir. Passava horas na cozinha experimentando receitas. Este está bom, dizia Isabela quando conseguia tomar algumas colheradas. Era uma vitória pequena, mas Rafael comemorava como se fosse a conquista de um grande contrato. Na terceira semana do segundo mês, Isabela desenvolveu febre alta numa madrugada. Rafael acordou com ela tremendo na cama. Isabela, Isabela. A temperatura estava em 39 graus. Rafael ligou para o hospital em pânico. Tragam ela imediatamente, disse a enfermeira. No pronto-socorro do MD Anderson, a equipe médica trabalhou rapidamente. Isabela foi internada para controlar a infecção que havia se desenvolvido. É normal? Perguntou Rafael à doutora Mitchell. Infelizmente sim. O sistema imunológico dela está muito baixo por causa da quimioterapia. Rafael passou 3 dias dormindo numa poltrona ao lado da cama de Isabela. Ela ficou inconsciente na maior parte do tempo, mas quando acordava, procurava por ele. Papai? Era a primeira vez que ela o chamava assim, sem ele perguntar se podia. Rafael segurou sua mão pequena. Estou aqui, minha filha. Não vai embora? Nunca. Quando Isabela recebeu alta, Rafael percebeu que algo havia mudado entre eles. Não eram mais apenas 2 pessoas passando por uma situação difícil juntas. Eram pai e filha de verdade. Rafael, disse ela no caminho de volta para o apartamento, quando eu melhorar, posso te chamar de papai para sempre? Pode. E você vai ser meu papai de verdade? Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Se você quiser, vou adotar você oficialmente. O que é adotar? É quando o coração de uma pessoa decide amar outra pessoa como família, mesmo não sendo do mesmo sangue. Isabela pensou por um momento. Então meu coração já adotou você faz tempo. O terceiro mês trouxe as primeiras boas notícias.
Os exames mostraram uma redução significativa nas células cancerígenas, disse a doutora Mitchell com um sorriso. Isabela está respondendo muito bem ao tratamento. Rafael sentiu uma alegria que não experimentava há anos. Isabela, que não entendia completamente os termos médicos, percebeu que era algo bom. Significa que estou ficando boa? Significa que você está no caminho certo, guerreira, disse a doutora. Naquela semana, Isabela teve energia para brincar no parquinho do hospital. Rafael a observava correr com outras crianças, rindo e esquecendo por momentos que estava doente. Papai, vem brincar comigo. Era incrível como ela havia se adaptado a chamá-lo de papai. Rafael subiu no escorregador com ela, se sentindo ridículo no brinquedo para crianças, mas completamente feliz. Você é o papai mais divertido do mundo, disse Isabela. Como sabe, nunca teve outro papai para comparar. Eu sei no coração. Durante esse período de melhora, Rafael começou a fazer planos. Pesquisou escolas em São Paulo, pensou em como adaptar sua casa para Isabela. Até começou a estudar sobre adoção internacional. Papai, disse Isabela uma noite, quando voltarmos para o Brasil, posso ter um quarto cor-de-rosa. Pode ter do jeito que quiser. E posso ter um cachorro? Pode. Um grande. Do tamanho que você escolher. Isabela sorriu e se aconchegou no colo dele. Era a primeira vez em semanas que ela parecia realmente uma criança normal de 3 anos. Rafael começou a acreditar que tudo daria certo. Ligou para seus advogados no Brasil para iniciar o processo de adoção. Conversou com arquitetos sobre reformar o quarto de hóspedes para Isabela. Senhor Monteiro, disse seu assistente José numa ligação, a imprensa está interessada na sua história. Querem fazer uma matéria sobre o empresário que salvou uma criança órfã. Absolutamente não, respondeu Rafael. Nossa vida privada não é assunto para ninguém. Rafael havia aprendido a proteger Isabela de tudo que pudesse perturbá-la. Sua única preocupação era o bem-estar da menina. Na última semana do 3º mês, Isabela teve sua consulta de rotina. Rafael esperava mais boas notícias, mas a expressão da doutora Mitchell o preocupou. Senhor Monteiro, podemos conversar em particular? Rafael olhou para Isabela, que brincava com uma enfermeira na sala ao lado. Algum problema? Os últimos exames mostraram algumas células resistentes ao tratamento. Não é incomum, mas precisamos ajustar o protocolo. Rafael sentiu o mundo girar. O que isso significa? Significa que teremos que usar medicamentos mais agressivos. Os próximos 2 meses serão mais difíceis. Mas ela vai ficar boa? As chances continuam boas, mas o caminho ficou mais longo. Naquela noite, Rafael não contou nada para Isabela. Não queria tirar a alegria dela, mas quando ela dormiu, ele chorou pela primeira vez desde que chegaram a Houston. Tinha medo. Medo de perder a filha que acabara de encontrar. Papai, estou muito cansada. Isabela mal conseguia levantar da cama numa segunda-feira de manhã. Rafael sabia que algo estava errado. No hospital, os exames confirmaram os piores temores. A leucemia havia se tornado resistente ao tratamento atual. Precisamos mudar a estratégia, explicou a doutora Mitchell. Vamos usar um protocolo mais agressivo. Quais são os riscos? Maiores efeitos colaterais, mas é nossa melhor chance. Rafael olhou para Isabela, que dormia na maca. Parecia tão pequena, tão frágil. Faça o que for necessário. O novo tratamento começou imediatamente. Isabela passou a maior parte das 2 primeiras semanas internada. Rafael não saiu do hospital. Senhor Monteiro, disse a enfermeira Jennifer, precisa descansar também. Estou bem. Não está. Isabela precisa que você esteja forte. Rafael sabia que ela tinha razão, mas não conseguia se afastar. Dormia na poltrona ao lado da cama de Isabela. Comia na cafeteria do hospital. Vivia ali. Isabela passou a ter episódios de náusea mais severos. Vomitava várias vezes por dia e perdeu muito peso. Não aguento mais, disse ela chorando uma noite. Eu sei que dói, minha filha, mas precisa ser forte um pouco mais. Por que eu tenho que ficar doente? Por que não posso ser normal como as outras crianças? Rafael não sabia o que responder. Pela primeira vez, Isabela estava questionando sua situação.
Era doloroso ver sua positividade sendo testada. Às vezes a vida nos dá desafios muito difíceis, disse ele, mas também nos dá pessoas especiais para nos ajudar. Você é minha pessoa especial? E você é a minha. Na terceira semana do quarto mês, Isabela desenvolveu uma infecção pulmonar. Foi transferida para a UTI pediátrica. Rafael não pôde entrar no quarto. Ficou observando pela janela de vidro enquanto médicos e enfermeiros trabalhavam ao redor da cama dela. Doutora Mitchell, chamou quando ela saiu do quarto. Ela vai ficar bem? A médica hesitou. Estamos fazendo tudo o que podemos. As próximas 48 horas são críticas. Rafael passou 2 dias sem dormir, caminhando pelos corredores do hospital. Ligou para o Brasil e cancelou todos os compromissos de trabalho indefinidamente. Senhor Monteiro, disse José, a empresa precisa de algumas decisões. A empresa pode esperar. Minha filha não pode. Foi a primeira vez que Rafael se referiu publicamente a Isabela como sua filha. No segundo dia na UTI, Isabela acordou. Estava muito fraca, mas consciente. Rafael pôde entrar no quarto usando roupa de proteção. Papai! Sua voz era quase um sussurro. Estou aqui, meu amor. Tive medo de não te ver mais. Rafael segurou sua mãozinha através das luvas cirúrgicas. Nunca mais vai ficar longe de mim, prometo. Isabela sorriu fracamente e voltou a dormir. Rafael ficou ali, segurando sua mão, prometendo a si mesmo que faria qualquer coisa para salvá-la. Isabela recebeu alta da UTI após uma semana, mas estava muito debilitada. O protocolo agressivo havia controlado a infecção, mas seu corpo estava exausto. Doutora Mitchell, disse Rafael durante uma consulta particular, precisa me dizer a verdade. Quais são realmente as chances dela? A médica suspirou. Com o tratamento atual, 50%, mas há uma opção que não discutimos ainda. Qual? Transplante de medula óssea. Seria a nossa cartada final. Quais são os riscos? Altos, mas se encontrarmos um doador compatível, as chances de cura sobem para 80%. Como encontramos um doador? Primeiro testamos familiares, depois bancos de medula óssea mundiais. Rafael sentiu um frio no estômago. Ela não tem família. Na verdade, tem. Você. Naquela tarde, Rafael fez o teste de compatibilidade. Rezou como nunca havia rezado na vida para que fosse compatível com Isabela. Enquanto esperavam o resultado, Isabela teve dias bons e ruins. Nos dias bons, brincava um pouco, assistia desenhos, pedia para Rafael contar histórias do Brasil. Papai, sua casa tem jardim? Tem um jardim muito bonito. Posso plantar flores? Pode plantar o que quiser. Nos dias ruins, Isabela ficava na cama, sem energia para nada. Rafael lia histórias para ela e cantava canções de ninar que não sabia que conhecia. Uma semana depois, o resultado chegou. Senhor Monteiro, disse a doutora Mitchell sorrindo, você é compatível. Rafael sentiu uma mistura de alívio e terror. O que isso significa para mim? O procedimento é relativamente simples. Extraímos medula óssea do seu quadril sob anestesia. Para você, é um dia de cirurgia e alguns dias de recuperação. E para Isabela? É mais complexo. Ela receberá quimioterapia de alta dosagem para destruir completamente seu sistema imunológico. Depois, recebe sua medula óssea. É como nascer de novo. Quais são os riscos? A doutora hesitou. Durante o processo, Isabela ficará completamente vulnerável a infecções. Qualquer vírus, qualquer bactéria pode ser fatal. Rafael engoliu seco. Mas é nossa melhor chance? É a única chance que nos resta. Naquela noite, Rafael conversou com Isabela. Ela estava tendo um dia bom, mais animada. Minha filha, os médicos querem fazer um tratamento especial. Mais remédios? Não exatamente. Lembra que eu disse que você é minha filha do coração? Lembro. Agora eu posso ajudar você a ficar boa compartilhando um pouco do meu corpo. Isabela franziu a testinha. Como? Rafael explicou de forma simples o que era um transplante de medula óssea. Isabela escutou com atenção. Vai doer em você? Um pouquinho, mas não me importo. E depois eu vou ficar boa para sempre? É o que esperamos.
Isabela pensou por um momento. Então vou ter um pedacinho seu dentro de mim? Vai. Então vou ser sua filha de verdade, não só do coração. Rafael sorriu com lágrimas nos olhos. Vai ser minha filha de todas as formas possíveis. O dia da cirurgia chegou numa quinta-feira chuvosa de setembro. Rafael acordou cedo e encontrou Isabela já acordada, segurando seu ursinho. Papai, estou com medo. Eu também estou, minha filha. Mas vamos passar por isso juntos. Você promete que quando eu acordar você vai estar lá? Prometo. No hospital a equipe médica os recebeu. Isabela seria preparada primeiro, depois Rafael. Isabela, disse a doutora Mitchell, você é a menina mais corajosa que eu conheço. Hoje você vai ganhar uma nova chance de vida. E meu papai vai me ajudar? Seu papai vai te dar o presente mais precioso que existe. Rafael acompanhou Isabela até a sala de pré-anestesia. Ela estava nervosa, mas tentava ser forte. Papai, canta aquela música do Brasil? Rafael cantou Peixe Vivo, uma canção infantil brasileira que havia aprendido especialmente para ela. Isabela sorriu e fechou os olhos quando a anestesia começou a fazer efeito. Te amo, minha filha, sussurrou Rafael antes que ela adormecesse completamente. A cirurgia de Rafael durou 2 horas. Quando acordou na sala de recuperação, sua primeira pergunta foi sobre Isabela. Como ela está? A medula óssea foi coletada com sucesso, disse a enfermeira. Agora é com ela. Rafael passou o resto do dia numa cadeira de rodas, tentando se recuperar da cirurgia, mas pensando apenas em Isabela. Ela estava numa sala estéril, recebendo sua medula óssea. Senhor Monteiro, disse a doutora Mitchell no final da tarde, o transplante foi realizado com sucesso. Agora é esperar. Quanto tempo? As próximas 2 semanas são críticas. O sistema imunológico dela precisa se reconstruir completamente. Rafael passou essas 2 semanas num estado de ansiedade constante. Isabela ficou inconsciente na maior parte do tempo, conectada a dezenas de máquinas. Rafael não podia entrar no quarto por causa do risco de infecção. Ficava olhando pela janela, conversando com ela através do interfone. Estou aqui, minha filha. Pode descansar. Papai está cuidando de tudo. Na segunda semana, Isabela desenvolveu febre. Os médicos ficaram preocupados. É uma infecção? Perguntou Rafael. Pode ser uma reação normal ao transplante, ou pode ser uma infecção. Só o tempo dirá. Rafael passou 3 dias sem comer direito, apenas bebendo café e caminhando pelos corredores do hospital. Ligou para o Brasil e pediu para José cancelar tudo pelos próximos 6 meses. Senhor Monteiro, disse José, os acionistas estão preocupados. José, se eu perder essa menina, não vai ter mais empresa. Ela é tudo o que me resta. No 14º dia após o transplante, Isabela abriu os olhos. Rafael estava dormindo na poltrona quando a enfermeira o chamou. Senhor Monteiro, Isabela está acordada. Rafael correu para o vidro que separava o quarto. Isabela estava sentada na cama, ainda fraca, mas consciente. Papai? Sua voz saiu baixinha pelo interfone. Estou aqui, meu amor. Como você se sente? Diferente, mas melhor. Você é uma guerreira, a guerreira mais corajosa do mundo. Isabela sorriu. Agora tenho um pedacinho seu dentro de mim. E você tem meu coração inteiro. 2 semanas após acordar, Isabela pôde receber a primeira visita sem proteção. Rafael entrou no quarto e a abraçou pela primeira vez em 1 mês. Senti sua falta, papai. Também senti sua falta, minha filha. Isabela estava mais magra, mais fraca, mas seus olhos tinham um brilho diferente, uma vitalidade que Rafael não via há meses. Doutora Mitchell disse que posso voltar para casa em breve. Para o apartamento aqui em Houston? Não, papai, para casa de verdade, para o Brasil. Rafael sentiu o coração acelerar. Os médicos disseram isso? Disseram que se os próximos exames estiverem bons, posso viajar. Na semana seguinte, os resultados chegaram. Rafael estava tão nervoso que mal conseguia ficar parado na sala de espera. A doutora Mitchell entrou na sala com uma expressão que Rafael não conseguiu decifrar. Senhor Monteiro, Isabela, disse ela se sentando. Tenho boas notícias.
Rafael segurou a respiração. Os exames mostram remissão completa. Não há sinais de células cancerígenas. Rafael sentiu as pernas fraquejarem. Isabela não entendeu completamente, mas percebeu que era algo muito bom. Isso significa que estou curada? Significa que seu corpo venceu a doença, guerreira. Você está oficialmente em remissão. Isabela pulou da cadeira e abraçou Rafael. Papai, conseguimos. Conseguimos, minha filha. Mas Tun, continuou a doutora, Isabela precisará de acompanhamento médico rigoroso pelos próximos 2 anos. Exames a cada 3 meses inicialmente. Claro, disse Rafael. O que for necessário. E há algo mais que precisamos discutir, disse a doutora Mitchell. A questão legal da adoção. Rafael havia quase esquecido disso durante os meses de tratamento. Sua única preocupação havia sido salvar Isabela. O que preciso fazer? Como vocês estão nos Estados Unidos, o processo pode ser iniciado aqui, depois reconhecido no Brasil. Isabela puxou a manga de Rafael. Papai, o que é adoção mesmo? É quando fazemos oficial no papel o que já é real no coração, explicou Rafael. Você quer ser minha filha oficialmente? Quero muito. 3 semanas depois, Rafael e Isabela estavam no aeroporto de Houston, prontos para voltar ao Brasil. Isabela usava um gorrozinho colorido. Seu cabelo estava começando a crescer novamente, mais cacheado que antes. Carregava seu ursinho e uma mala cheia de lembranças dos Estados Unidos. Papai, estou animada para conhecer sua casa. Nossa casa, corrigiu Rafael. Nossa casa, Isabela repetiu sorrindo. Durante o voo, Isabela dormiu a maior parte do tempo, mas agora era um sono tranquilo, de quem está curada. Rafael a observava, ainda não acreditando completamente que estava levando sua filha para casa, saudável. No aeroporto de Guarulhos, José esperava com o carro. Senhor Monteiro, disse ele claramente emocionado, que alegria vê-los de volta. José, esta é Isabela, minha filha. Oi, disse Isabela timidamente. Olá, princesa. Ouvi muito sobre você. A casa de Rafael ficava num condomínio fechado em Alphaville. Era uma mansão moderna com jardim extenso e piscina. Isabela ficou maravilhada. É muito grande. Agora você pode explorar cada cantinho. Onde fica meu quarto? Rafael a levou ao 2º andar, onde havia transformado o antigo escritório num quarto infantil. Tudo cor-de-rosa, como Isabela havia pedido meses atrás. É meu mesmo? Todo seu. Isabela correu pela casa explorando cada ambiente. Rafael a seguia, sorrindo ao ver sua alegria. Papai, posso nadar na piscina? Pode, mas primeiro vamos comprar roupas de banho. Nos dias seguintes, estabeleceram uma nova rotina. Isabela acordava cedo e corria para o quarto de Rafael. Bom dia, papai. Bom dia, minha filha. Tomavam café da manhã juntos no jardim. Isabela adorava os pássaros que apareciam para comer as migalhas de pão. Rafael havia contratado uma professora particular para Isabela, já que ela precisava se recuperar do tempo perdido durante o tratamento. Professora Ana, disse Isabela no primeiro dia, meu papai me ensinou matemática no hospital. É mesmo? O que vocês faziam? Ele me ensinava a contar os dias até ficar boa. Agora não preciso mais contar dias tristes. Rafael observava essas interações do escritório, onde trabalhava apenas meio período. Havia aprendido que nada era mais importante que estar presente para Isabela. 6 meses após retornarem ao Brasil, o processo de adoção estava quase finalizado. Senhor Monteiro, disse a advogada especialista em adoções, doutora Fernanda, é um caso único. Normalmente adoções internacionais são mais complexas, mas as circunstâncias especiais ajudaram. Que circunstâncias? O fato de Isabela ter sido abandonada, de você ter custeado todo o tratamento médico e, principalmente, o laudo psicológico que comprova o vínculo genuíno entre vocês. Isabela estava na escola quando Rafael recebeu a ligação que mudaria suas vidas oficialmente. Senhor Monteiro, a adoção foi aprovada pelo juiz. Isabela é oficialmente sua filha. Rafael sentiu uma emoção que não sabia como descrever. Dirigiu imediatamente para a escola para buscar Isabela. Papai,
Por que veio me buscar mais cedo? Porque tenho uma surpresa para você. Que surpresa? Você já não é mais Isabela Silva. Agora você é Isabela Monteiro. Isabela pensou por um momento. Isso significa que sou sua filha de verdade nos papéis também? Significa exatamente isso. Isabela gritou de alegria e abraçou Rafael no meio do pátio da escola. Agora somos uma família completa. Naquela noite, Rafael organizou uma pequena festa em casa. Convidou José, a professora Ana e alguns vizinhos que haviam se tornado amigos. Pessoal, anunciou Rafael, quero apresentar oficialmente minha filha, Isabela Monteiro. Isabela, vestindo um vestido rosa novo, fez uma pequena reverência que arrancou risadas de todos. Obrigada por cuidarem de mim e do meu papai, disse ela. Rafael sentiu o peito se encher de orgulho. Mais tarde, quando todos foram embora, Isabela se aconchegou no colo de Rafael na sala. Papai, posso te perguntar uma coisa? Pode tudo. Você sente falta da sua esposa que morreu? A pergunta pegou Rafael desprevenido. Isabela raramente perguntava sobre o passado dele. Sinto, minha filha. Ela era muito especial. Você acha que ela gostaria de mim? Rafael sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Tenho certeza de que ela adoraria você. E sabe o que mais? O quê? Acho que ela mandou você para mim, para eu não ficar sozinho. Isabela pensou por um momento. Então ela é como minha mãe do céu? Pode ser. E você é meu papai da terra. Exato. Isabela sorriu e se aninhou mais no colo dele. Agora tenho uma família completa. Uma mãe no céu e um papai na terra. Um ano após a adoção, Rafael e Isabela haviam estabelecido uma rotina perfeita. Isabela estava matriculada numa escola próxima, onde se destacava pelos estudos e pela personalidade carinhosa. Os professores sempre elogiavam sua maturidade e gentileza. Senhor Monteiro, disse a diretora numa reunião, Isabela é uma criança especial. Ela tem uma empatia rara para sua idade. Ela passou por experiências que a fizeram crescer mais rápido. E isso não a tornou amarga. Pelo contrário, a tornou mais compassiva. Era verdade. Isabela sempre se preocupava com outras crianças que estavam tristes ou machucadas. Certa vez, Rafael a encontrou dividindo seu lanche com um colega que havia esquecido o seu. Por que fez isso? Porque sei como é ter fome, respondeu ela simplesmente. Rafael havia reduzido drasticamente sua carga de trabalho. A empresa continuava prosperando sob a administração de José, mas Rafael preferia estar presente para Isabela. Todas as manhãs, ele a levava para a escola. Todas as tardes, a buscava. Jantavam juntos, faziam lição de casa juntos, assistiam filmes juntos. Papai, disse Isabela numa tarde, meus amigos acham engraçado que você sempre venha me buscar. Por quê? Porque os pais deles estão sempre ocupados, mas você sempre tem tempo para mim. Você é minha prioridade número 1. Para sempre? Para sempre. Isabela continuava fazendo exames médicos regulares. A cada consulta, os resultados eram melhores. Isabela está completamente saudável, disse o doutor. Fernando, oncologista pediátrico do Hospital Albert Einstein, é oficialmente uma sobrevivente de câncer. O que isso significa? Significa que as chances de recidiva são mínimas. Ela pode levar uma vida completamente normal. Rafael sabia que nunca deixaria de se preocupar completamente, mas cada exame limpo era uma vitória. Isabela havia desenvolvido o hábito de contar sobre seu tratamento para outras crianças do hospital quando iam às consultas. Eu também tive essa doença, dizia ela para uma menina que estava começando a quimioterapia. Dói um pouquinho, mas você vai ficar boa. Como sabe? Porque eu fiquei, e meu papai cuidou de mim o tempo todo. Rafael observava essas conversas com orgulho e emoção. Isabela havia se tornado uma fonte de esperança para outras famílias. Isabela acordou numa manhã de março e correu para o quarto de Rafael, como fazia todas as manhãs há 5 anos. Papai, sabe que dia é hoje? Rafael fingiu estar dormindo. Que dia é, meu amor? 5 anos desde meu transplante. Rafael abriu os olhos sorrindo. 5 anos da nossa segunda chance. Isabela tinha agora 8 anos. Seu cabelo havia crescido cacheado e longo.
Era uma menina saudável, alegre e inteligente. Papai, posso fazer uma festa para comemorar? Que tipo de festa? Uma festa para as crianças do hospital, para mostrar para elas que dá para ficar boa. Rafael sorriu. Isabela nunca esquecia de onde veio. É uma ideia maravilhosa. Naquela tarde, organizaram uma festa na ala pediátrica do Hospital das Clínicas. Isabela levou bolo, doces e presentes para as crianças internadas. Oi, pessoal, disse ela para um grupo de crianças carequinhas. Eu sou a Isabela. Há 5 anos eu estava aqui como vocês. As crianças a olhavam curiosas. Vocês vão ficar bons também. E quando ficarem, vão poder fazer tudo o que quiserem. Como sabe? Perguntou um menino de uns 6 anos. Porque meu papai nunca desistiu de mim. E os papais e mamães de vocês também não vão desistir. Rafael observava de longe, conversando com o Dr. Carlos Mendes, que havia se tornado um amigo ao longo dos anos. Rafael, Isabela é uma inspiração. Ela vem aqui uma vez por mês conversar com as crianças. Ela insiste, diz que tem uma missão. Qual missão? Mostrar que existe vida após o câncer. Quando chegaram em casa naquela noite, Isabela estava cansada, mas feliz. Papai, acho que ajudei algumas crianças hoje. Tenho certeza que ajudou. Sabe o que mais? O quê? Quando eu crescer, quero ser médica como a doutora Mitchell, para ajudar crianças como eu. Rafael sorriu. Você vai ser uma médica maravilhosa. E você vai estar orgulhoso de mim? Já estou orgulhoso de você todos os dias. Isabela se aconchegou no colo dele, como sempre fazia antes de dormir. Papai, obrigada por não ter desistido de mim. Obrigado por ter salvado minha vida também. Eu salvei sua vida. Você me ensinou a amar de novo, me deu uma razão para viver. Isabela pensou por um momento. Então nós nos salvamos? Exatamente, nós nos salvamos. Epílogo. 10 anos depois, Isabela Monteiro, aos 13 anos, estava no palco do auditório de sua escola, recebendo o prêmio de melhor aluna do ano. Quero dedicar este prêmio ao meu pai, disse ela no microfone, que me ensinou que família não é sobre sangue, mas sobre amor. Rafael estava na plateia, com lágrimas nos olhos. Ao seu lado, José, que havia se tornado praticamente um avô para Isabela, também estava emocionado. Ela virou uma jovem e tanto, disse José. Ela sempre foi especial. Após a cerimônia, Isabela correu para abraçar Rafael. Papai, consegui! Sempre soube que conseguiria. E sabe o que mais? Já decidi minha especialização médica. Qual? Oncologia pediátrica. Quero ser como a doutora Mitchell. Rafael sorriu. Ela ficaria orgulhosa. No caminho para casa, Isabela estava tagarela, contando sobre os planos para o ensino médio e a faculdade. Papai, você acha que a doutora Mitchell aceita me acompanhar durante as férias no hospital? Tenho certeza que sim. E você vai apoiar minha decisão? Isabela, desde o dia que te conheci, minha única missão é apoiar seus sonhos. Isabela pegou na mão dele. Papai. Sim? Você se lembra quando me perguntou se eu queria que você fosse meu papai por um tempo? Claro que lembro. Você mentiu para mim. Rafael se assustou. Como assim? Você disse por um tempo, mas acabou sendo para sempre. Rafael riu. É verdade. Acabou sendo para sempre. E vai continuar sendo para sempre? Vai continuar sendo para sempre. Isabela sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. Papai? Sim? Obrigada por ter me salvado. Obrigado por ter me deixado te salvar. Quando chegaram em casa, Isabela correu para seu quarto para contar as novidades para seus bichinhos de pelúcia. Uma coleção que havia crescido ao longo dos anos. Rafael ficou na sala, olhando as fotos espalhadas pela casa. Fotos de Isabela criança no hospital. Fotos dos primeiros dias no Brasil. Fotos de aniversários, formaturas, viagens. Sua vida havia mudado completamente naquele dia há 10 anos, quando encontrou uma menina de 3 anos sozinha num hospital. Ele havia pensado que estava salvando a vida dela, mas a verdade é que ela havia salvado a vida dele. Rafael sorriu, guardando na memória mais um dia perfeito ao lado de sua filha. Não havia mais dúvidas, não havia mais medo, havia apenas amor. Amor infinito entre um pai e uma filha que se encontraram quando mais precisavam um do outro. E esse amor, Rafael sabia,
duraria para sempre. Algumas pessoas entram em nossas vidas por acaso, mas permanecem por propósito. Rafael e Isabela nos ensinam que o amor verdadeiro não conhece barreiras, nem de sangue, nem de circunstâncias. Às vezes, salvar alguém é a melhor forma de se salvar. Quer saber mais histórias que tocam o coração como essa? Deixe seu like, se inscreva no canal e conte nos comentários de qual país você está nos assistindo. Sua participação faz toda a diferença para a nossa família do YouTube.